Olá, eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Estamos de volta em mais um grande vídeo aqui dessa abençoada série que tem por tema Não haverá a ressurreição do corpo físico. Estamos mostrando aqui a cada vídeo pontos importantes que denota de uma forma clara, objetiva, bíblica, que a ressurreição já aconteceu e não tem nada a ver com a restauração da matéria física terrena que um dia venha de acontecer, dos mortos saírem dos túmulos e se apresentarem diante do grande trono branco, como a tradição religiosa tem apregoado, tem ensinado e tem também ansiosamente aguardado que isso possa acontecer um dia. Isso não tem suporte nenhum à luz da Bíblia. É uma equivocada interpretação que se faz dos textos da Bíblia que se refira à ressurreição dos mortos, que já aconteceu em 70. Estamos mostrando isso aqui. Vocês podem acompanhar vídeo a vídeo e ver o quanto isso é de grande relevância para a fé cristã. Não estamos dizendo que a ressurreição nunca aconteceu, nunca existiu, não é isso, tá certo? Para que as pessoas não fiquem manipulando a informação que estamos trazendo. É importante que você veja todos os pontos que estamos abordando para que você tire a conclusão à luz da Bíblia, se há ou não há razão naquilo que estamos apresentando aqui nas questões em nome do Senhor Jesus. Neste vídeo, na sétima parte da nossa série, eu quero dar continuidade ao tema passado, que falamos aqui acerca de Emineu, Fileto e a ressurreição. Hoje a parte 2. Por quê? No último vídeo tivemos aí uma participação, uma colaboração muito importante de uma informação dada pelo André Luiz, que queremos trazer à tona para que vocês compreendam essa questão de Emineu e Fileto, uma vez que tentam confundir os incautos, tentando dizer que o que Emineu e Fileto pregaram no passado e ensinaram está de pé de igualdade com aquilo que nós, preteristas completos, também temos ensinado. Isso não tem nada a ver, estamos mostrando isso, No vídeo passado apresentamos o ponto a respeito do tempo, porque é muito importante você observar que Emineu e Fileto, eles estavam fazendo uma conclusão fora do tempo determinante para com que as coisas todas viessem a acontecer, que foi em 70. Então, se eles falaram antes de 70, obviamente a censura que Paulo estava fazendo a eles estava realmente bem quadrada. Paulo estava apontando eles como homens que estavam deturpando a fé de alguns, justamente porque o tempo da ressurreição não tinha acontecido, porque veio se dar em 70. E se eles fizeram isso antes, se eles falaram da ressurreição antes, obviamente, não tinha como conciliar, o ensino de Emineu e Fileto com nós preteristas completos, tá certo? E o texto é o famoso 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 15 em diante, quando o apóstolo Paulo exorta a Timóteo a estar bem preparado na fé para contrapor a esses que ensinavam outros caminhos que não eram de Cristo. Diz a palavra: procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles, diz a palavra, corrói como câncer, entre os quais se incluem Emineu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Já no tempo do apóstolo Paulo, esses homens, Emineu e Fileto, estavam ensinando que a ressurreição já tinha se realizado fora do tempo determinado da queda do templo, marcando assim o retorno de Cristo em glória e o estabelecimento do seu reino eterno, o reino espiritual. Então isso realmente era um ensino que estava
totalmente contrário aos desígnios eternos de Deus e a sua justiça, e pervertendo com isso a fé de alguns. E no versículo 19, Paulo continua dizendo assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, no vídeo passado, vou deixar aqui um card, tá? Você pode clicar aqui nesse card e você vai ter os detalhes referente ao tempo que apresentamos naquele vídeo, fato pela qual destroça essa ideia de que o preterismo completo esteja em linha, em pé de igualdade com os ensinos de Hermineu e Fileto. Agora, nesse ponto 2 aqui, muito importante trazer aquilo que foi apresentado nos comentários lá do André Luiz, é que o apóstolo Paulo, ele não faz uma condenação da natureza espiritual apresentada pela forma de ter acontecido a ressurreição pelo Hermineu e Fileto. Eles apresentaram que a ressurreição tinha acontecido, obviamente, na esfera espiritual. Se aconteceu a ressurreição, então foi numa esfera espiritual. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não faz uma condenação quanto à natureza dessa ressurreição, porque se assim fora, o apóstolo Paulo deixaria isso bem claro na exortação que ele trouxe a Timóteo para estar pronto a enfrentar aqueles dois. Paulo poderia dizer: olha, o que eles ensinam é errado. Eles dizem que a ressurreição já aconteceu no âmbito espiritual, sem com que a matéria física, humana, terrena, pudesse ser restaurada dos túmulos. Isso é um ensino diabólico, pervertido, que não devemos sustentar, nem deixar com que eles continuem a ensinar, a trazer tais ensinos. Então, fale da verdade, impeça com que eles continuem a falar dessas coisas, apresentando razões para uma ressurreição espiritual de Jesus, que trouxe ao seu povo os mortos. Por quê? Porque não é assim que se dará. É necessário que os corpos saiam dos túmulos, é necessário que a matéria física seja restaurada, e assim o Senhor possa estar para sempre com o seu povo. Não foi isso que o apóstolo Paulo apresentou. O apóstolo Paulo sabia muito bem, compreendia que a natureza dessa ressurreição tinha tudo a ver com uma natureza espiritual, que se daria com o retorno de Cristo em glória, estabelecendo o seu reino, que é um reino espiritual. Falamos desse assunto, né? Corpo espiritual, corpo natural. Também vou deixar aqui um card, tá? Aqui em cima, onde você pode ter acesso a essa live que eu falei com profundidade acerca dessa questão. Corpo natural, corpo espiritual. Então, vejam só, essa é a questão. Então, Hermineu e Fileto, eles apresentaram a natureza da ressurreição como que fora espiritual, e que o apóstolo Paulo não estava censurando aquilo que é comum à tradição religiosa, os parciais preteristas, né? Sempre virem furiosos, tentando mostrar aos incautos que a natureza da ressurreição seja física, terrena, material, por conta de Jesus ter ressuscitado no corpo físico. E não foi isso que aconteceu. Houve uma finalidade para que Jesus ressuscitasse no corpo, como também temos falado aqui, né, nessa série. Você vai poder ver um pouco lá atrás, num dos vídeos que falamos acerca do porquê Jesus ter ressuscitado num corpo físico, tá certo? Então, a natureza da ressurreição é espiritual. Isso não foi censurado pelo apóstolo Paulo, tá certo? O que foi censurado pelo apóstolo Paulo, diante daquilo que ensinara Hermineu e Fileto, foi tão somente o tempo, como diz a palavra de Deus aqui, né? Olha só, no versículo 18 de 2 Timóteo capítulo 2: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Então, o ponto-chave da heresia daqueles dois, né, homens que se desviaram da fé, era dizer que a ressurreição já tinha acontecido, ou seja, era o tempo que estava em foco, era o tempo que estava totalmente em
em desacordo com aquilo que era o desígnio de Deus quanto às profecias. Isso não se daria daquela forma, não se daria antes da queda do templo de Jerusalém e assim manifestar a vinda do Senhor em glória nas nuvens do céu. Essa é a atenção principal que damos a essa segunda parte, que com certeza vocês vão estar familiarizados, né? Louvo a Deus pela vida do André Luiz, por ter apresentado esse ponto importante que me incitou a vir novamente trazer essa questão nessa sétima parte e assim trazer vocês mais esclarecimentos de que a ressurreição era realmente apregoada pelo apóstolo Paulo dentro de uma ótica de natureza espiritual. Não tem nada de física, terrena, material, restauração de corpos físicos saindo dos túmulos. Essa nunca foi a ideia da ressurreição. Esse nunca foi, né, o ensino dos apóstolos, nem de Cristo, né? Então é mais um ponto importante para que você esteja atento e saia de vez, né, desse erro teológico que tem levado muitos cristãos a viverem numa expectativa cega que não irão contemplar em tempo nenhum no seu futuro de uma futura ressurreição da matéria física orgânica do corpo físico, tá certo? Então está aí mais um ensino, louvado seja Deus, obrigado pela tua participação. Não deixe de dar o teu like e se inscrever no canal, hein, para estar recebendo as notificações de novos vídeos que estivermos aqui disponibilizando no canal. Um abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Graça e paz.